A paz do Senhor, adolescentes, como vocês estão? E hoje nós vamos aprender um pouco sobre santidade, os desafios da santidade e o que é santidade. Vamos para a aula! Olá pessoal, estamos aqui na nossa primeira aula online e estamos muito ansiosos para saber o que Deus vai fazer através das nossas vidas aqui nas redes. Nossa primeira aula vai falar sobre o tema santidade. Nós vamos entender um pouco sobre o que é a santidade, como ela se aplica na nossa vida, como que nós cristãos devemos viver com isso, certo? Então vamos lá. O que é santidade? Santidade é alguém que é santo, ou seja, alguém que é correto. Correto? Como assim correto? Você ser correto diante da sociedade e você ser correto também diante das leis de Deus, certo? Ser santo é também ser alguém devoto, ser alguém que adora a Deus, alguém que se entrega para Deus, alguém que se dedica a Deus e também alguém que tem compaixão para com as pessoas, alguém que ama as pessoas. Isso também é ser santo. E por último, e não menos importante, é alguém puro, alguém que vive uma vida de pureza, alguém que evita o erro, evita o pecado. Então, viver uma vida de santidade é viver uma vida correta, de devoção e compaixão e na pureza. Ser santo é ser alguém separado. O que seria isso? É ser alguém que renuncia aos pecados, renuncia aos erros para viver uma vida de propósito com Deus. Viver uma vida para os propósitos de Deus. Então ela renuncia o que é impuro e o que é profano e ela vive uma vida de propósitos com Deus e dos propósitos de Deus. É através da leitura bíblica que a gente encontra versículos que nos diz até mesmo que a palavra de Deus é aquilo que nos orienta o que é ou não pecado. Vamos ler então 1 João, capítulo 1, versículo 9, e vamos entender um pouco mais do que a Bíblia fala sobre o pecado. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A partir desse versículo, a gente pode entender então que por mais que a gente peque, o que a gente deve fazer é não desistir. Afinal, Deus nos perdoa e Ele nos alcança em misericórdia e Ele nos levanta. Viver uma vida de santidade não é uma coisa muito simples. Ela exige que a gente tenha uma dedicação diária. Assim como a gente come, bebe, dorme todos os dias, numa vida de santidade você precisa buscar a Deus diariamente. Isso pode ser através da leitura bíblica, pode ser através de oração, pode ser através de canções que você canta durante o seu dia. Ou seja, buscando estar em contato com Deus todos os dias. Quer dizer que então nenhuma pessoa que é considerada santa, ela nunca peca? Ela nunca erra? Não. Na verdade, a Bíblia ela deixa claro que por mais que as pessoas são santas, elas cometem sim erros, elas também pecam. Entretanto, a diferença é que essa pessoa, ela busca o arrependimento, ela confessa o pecado e ela alcança essa misericórdia, a misericórdia de Deus, alcança a graça de Deus. Então vamos ler aqui uma passagem da Bíblia para vocês entenderem um pouco mais do que seria isso. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus o transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Ou seja, devemos nós ser imitadores de Cristo, assim como é dito em 1 Coríntios 11:1. E é somente através dessa imitação de Cristo diária é que nós alcançaremos a vida de santidade. Pai,
do Senhor. Vamos aprender Libras! Limpa o meu coração, Senhor, limpa o meu coração, e a minha mente vem purificar, pra que eu possa me achegar a Ti, pra que eu possa Te adorar. Na Bíblia nós temos diversos relatos de várias pessoas que viveram uma vida de santidade. Uma dessas pessoas que nós vamos relatar hoje na nossa aula é Daniel. Daniel, ele foi levado cativo, ou seja, preso da sua cidade natal, Jerusalém, para a Babilônia. Lá era para ser treinado para ser servo do rei. Eles ficariam 3 anos estudando os costumes, estudando como tratar o rei e tudo mais, para se tornarem servos. E por isso, eles eram inclusos nas culturas, nos costumes do rei. Eles, inclusive, em sua prisão, eles tinham de comer a comida que o rei mandava, que era vinhos, que eram carnes. Entretanto, Daniel e seus amigos, eles não aceitaram. Nós não queremos comer esse alimento. Nós queremos ser alimentados com água e legumes, apenas. Isso para não se contaminar com a comida do rei, não se contaminar com costumes que eles tinham. Eles haviam sido retirados de suas famílias, de suas casas, de seus costumes, de suas igrejas. Entretanto, eles não desviaram o coração e não seguiram os costumes do mundo, da realidade que eles estavam. Isso nos mostra muito como nós podemos ver hoje, na nossa realidade, no mundo como nós estamos, uma vida de santidade. Todos os períodos da Terra nós temos desafios para viver. Nossos desafios hoje estão aí na rua. Pessoas que vivem vidas de total perversidade, pessoas que vivem o alcoolismo, que vivem a idolatria. Inclusive, idolatria era um dos maiores pecados da Babilônia. E Daniel e seus amigos não se corromperam à idolatria. Eles se manteram firmes em Deus, adorando a Deus, servindo a Deus da forma como eles podiam. Afinal, eles estavam presos e cativos. Ao dizer que eles não queriam se alimentar da forma como o rei queria, até mesmo risco de morte eles tinham. E é muito interessante essa questão do risco de morte, pois a palavra de Deus, Paulo nos fala que o viver para Cristo é a morte. E é muito interessante como nós temos que todos os dias morrer para conosco mesmo, para o que nós queremos, para o que desejamos, para viver uma vida do que Deus planeja para nós, para viver os propósitos de Deus para nós. Viver uma vida de santidade não é viver uma vida isolada, intolerante e de julgamento. Somos santos para que a gente possa alcançar as pessoas, para que nós possamos inspirar pessoas e que principalmente para que a gente alcance a Deus e reconhecer as nossas próprias limitações. Daí é o que é tanto necessário a gente ler a palavra de Deus, orar, ter comunhão com Deus. Então, seja santo, porque Deus é santo. Quando a gente vive o caráter de Deus, isso traz influência à vida das pessoas, fazendo com que elas queiram viver como a gente vive, sentir o que a gente sente. E elas acabam sentindo desejo de conhecer a Deus. Então esse é o nosso desafio a vocês. Santifique-se e aceite o desafio de espalhar o amor do Pai para todos à sua volta. Nas próximas aulas nós estaremos falando um pouco mais sobre essa questão da santidade no cotidiano da nossa vida. Então, fique firme com a gente. Até a próxima aula. E agora que você já aprendeu como levar uma vida santa, nós temos um desafio para você. E o desafio da lição de hoje é: nós vamos escrever cartas para membros da igreja que não estão podendo frequentar a igreja devido a esse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Nós vamos escrever cartas espontâneas. Escreva o que o seu coração sentir de escrever. Entre em contato comigo
ou com Israel, e nós iremos direcionar pessoas e você vai nos dizer para quem você quer escrever essa carta. E nós estaremos entregando essas cartas nas casas dessas pessoas. E é isso, nós cremos que vai abençoar pessoas e encorajá-las a se manterem firmes na fé. Vamos com a gente! Deus abençoe! Pensou que acabou? Não, ainda não. Você já aprendeu sobre a santidade, você já aprendeu Libras, você já foi desafiado. Agora, vamos orar? Feche seus olhos onde você está. Pai, obrigado, Senhor, por essa aula. Obrigado, Deus, por cada adolescente que, Deus, está vendo essa aula. Senhor, que o Senhor possa, Deus, trazer ao coração deles, a Deus, a pureza. Deus, a santidade, a Deus. Trazer a devoção a Ti. Trazer, a Deus, o amor, a Deus, a compaixão às pessoas. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos inspirar pessoas. Ó Deus, que o Senhor possa trazer, a Deus, a sua bondade às nossas vidas, a sua graça, o seu perdão. Deus, que o Senhor perdoe, a Deus, as nossas falhas. E que possamos ser, a Deus, adolescentes, jovens, adultos melhores do que nós somos hoje. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, aguardamos vocês na próxima aula. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.